Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente, sintam-se acolhidos. A Nádia já falou, mas eu gostaria de reforçar a minha gratidão por poder ter a oportunidade mais uma vez de estar aqui fazendo a reflexão da noite do Evangelho e agradecer por fazer parte dessa casa tão maravilhosa que é essa família do CEAI. Então, aqui viemos aqui hoje. Vamos começar por aí. Eu arrisco dizer que todos aqui viemos por mais ou menos os mesmos motivos. Porque que a gente sai da nossa casa aconchegante, junto da nossa família, ou sai correndo do trabalho, pega o carro ou alguma condução e vem parar aqui nessa casa tão abençoada. Qual que é o motivo, né? Por que a gente veio hoje, especificamente, por exemplo, no Centro Espírita Amor e Esperança? Não foi para ver minha linda carinha aqui na frente, né? Então, eu tenho alguns palpites. Vamos ver se bate com o que vocês também pensam. Quando é a primeira vez, viemos conhecer, viemos pela curiosidade, para saber se realmente o que falam sobre o Centro Espírita faz sentido, é interessante para nós, na nossa vida. Viemos, gente, por isso que tá difícil. Eu esqueci meu óculos. Falei, hoje tá mais difícil. Viemos para aprender algo mais, na busca de nos tornarmos cada dia pessoas melhores. Viemos simplesmente porque aqui a gente se sente bem, às vezes não sabe nem explicar muito porquê, mas acaba gostando de vir, um ambiente acolhedor, tranquilo, a gente se sente bem simplesmente. Viemos encontrar amigos, reencontrar amigos, dos quais a gente tem muito apreço, que é bom toda quinta-feira saber que vai estar lá para dar aquele abraço gostoso, bater um papo, né? Pela troca, pela conversa. Viemos refletir sobre o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que é o que a gente faz em toda, que a gente chama de palestra, né? Na verdade, são reflexões sobre o Evangelho. Nos conectar com o divino, ter aquele tempo da gente se conectar com Deus, com a espiritualidade. Viemos tomar um passe, receber a energia boa, renovada, da espiritualidade amiga, tomar água fluidificada, ou o chazinho da Cleide, comer os biscoitinhos que a Marina e o Alex viciaram a gente também, né? Então, são vários esses motivos. E muitos dizem que as pessoas chegam primeiramente no centro espírita pela dor, quando estão diante de algum sofrimento, alguma necessidade ali mais emergente. Mas mesmo depois que a dor já foi aliviada, algum motivo tem para a gente permanecer frequentando a casa, né? Que motivo seria esse? No outro sábado, quando a gente comemorou os 15 anos aqui do CEAI, o Douglas fez uma palestra muito bonita e emocionante. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou foi qual que é a primeira palavra que a gente tem ali na porta? É o centro. Centro espírita. A primeira palavra é centro. E o que é o centro? É o meio. Então, o centro é um lugar onde a gente está orbitando em volta. Eu achei muito legal isso, porque de alguma forma, esse centro espírita ou outros, enfim, falo daqui que é o que eu estou, né, familiarizada. É o primeiro de todos que eu frequento e adoro. Então, de alguma forma, a gente está orbitando em volta dessa casa, que ao mesmo tempo é um centro espírita, é uma escola onde a gente aprende, é um hospital que ajuda as pessoas, tanto encarnadas como os espíritos necessitados nas reuniões mediúnicas, é um abrigo. Então, ele faz algumas transformações em nossas vidas, seja da maneira que for para cada um, né? Então, pouco a pouco, às vezes é uma mudancinha tão sutil que a gente não percebe logo de cara. Mas se a gente parar para pensar como que a gente era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, como é que a gente pensava, como é que a gente encarava a vida, era do mesmo jeito do que agora? Alguma transformação ali foi feita por conta da gente frequentar essa casa, por exemplo, da gente vir até aqui?
né? Como é que a gente reage hoje em dia a certas situações, encara as dificuldades, os desafios, da mesma maneira que há 5, 10 anos atrás? Ou está diferente? O que mudou? Né? Eu sinto que a gente não vem só aqui para sentar, ouvir a palestra, tomar o passe e seguir a nossa vida normalmente. Eu acho que tem algo além disso. E como o seu Jurandir sempre fala, né? A partir do momento que a gente cruza aquela porta, a espiritualidade já está agindo sobre cada um de nós, da maneira que cada um necessita, porque eles e Deus sabem o que cada um precisa. Né? Então, a partir que a gente cruza aquela porta, né, assim que você fala, seu Jurandir, já estão agindo. Uma das muitas coisas, né, que ele fala. Então, tudo isso tem um propósito, né? O que é o propósito? O propósito é uma intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. Por exemplo, eu tenho um firme propósito de viajar no que vem. Então, a partir desse propósito, que é um objetivo maior, eu faço um planejamento para até lá ir caminhando para chegar nesse meu propósito. Então, eu vou guardar dinheiro, eu vou pesquisar passagem, hotel, enfim, vou ver quem que vai comigo, planejar. Enquanto eu estiver guardando esse dinheiro, trabalhando para isso, eu estou fazendo isso, é uma caminhada, é uma ferramenta para eu chegar lá no fim naquele propósito, que é uma coisa maior. Então, o propósito não é um objetivo assim simples, é uma coisa maior. Aquilo que a gente busca alcançar, né, tem um intuito, uma finalidade lá na frente. E ele pode dar sentido à nossa vida ou à existência de uma organização. Por exemplo, esse centro espírita tem um propósito também, né? Alguns, mas tem propósitos maiores, que não é só o de toda quinta-feira dar o passe, água purificada, falar do evangelho. Não, ele tem outros propósitos que são maiores também, né? Segundo a Bíblia, um propósito é viver para a glória de Deus, servindo ao próximo e manifestando o amor de Cristo através dos dons e talentos que ele nos deu. Esse propósito é divino, eterno e é descoberto, vivido na busca constante por um relacionamento com Deus, que nos guia e nos transforma para realizarmos a sua vontade em todas as esferas da nossa vida. Esse segundo a Bíblia. Um outro dia também eu vi o Haroldo Dutra falando sobre o propósito e ele disse que a gente tem que ter um propósito em cada área da nossa vida. Então, tem que ter um propósito na sua religião, na sua carreira profissional, no seu relacionamento, no seu trabalho. Então, cada lugar tem que ter um propósito. E eu até concordo que a gente tenha vários objetivos, né? Que a gente desempenha vários papéis na vida. Né? A gente é mãe, a gente é filha, a gente é dona de casa, a gente é analista, trabalhadora, enfim. Então, eu também acho que tem esses objetivos, mas eu sempre achei que na vida, no geral, era um propósito só. Que essas outras coisas são objetivos, mas que na vida a gente teria um propósito. Qual é o propósito da vida, né? Então, aqui viemos, né? Então, eu não sabia muito bem qual era. Também comecei a aprender que cada um tem a sua missão, que também já é diferente, né, do propósito. Mas assim, eu sempre tinha uma sensação assim que o propósito seria o mesmo para todos. Todo mundo aqui está junto no mesmo barco e tem que ter um propósito maior que todo mundo tem que ter. Ficava com essa pulga atrás da orelha, né? Então hoje eu queria refletir um pouco sobre isso com vocês, né? Por que a gente vive? Para que a gente vive? Acho que muitos já se perguntaram, né? Eu milhões de vezes. E para que a gente veio no SEAI? E para que a gente está aqui agora, nesse momento da nossa vida? Né? E é interessante porque as respostas variam, tanto de pessoa para pessoa, como para nós mesmos, dependendo da fase que a gente está vivendo. Se a gente se perguntou isso há 2 anos atrás, tinha uma resposta, hoje já tem outra, ano que vem talvez a gente tenha outra, então ela vai mudando também, dependendo da fase. Eu só acho triste quem fala que, vivo, meu propósito aqui é pagar boleto, né? Aí é meio triste porque você está só sobrevivendo. Então, se for isso, vamos parar para pensar um pouco. O que norteia a gente, né? O que faz a gente acordar todo dia, seguir a mesma rotina, cuidar do seu filho, dos seus bichinhos, da sua casa, no trabalho, na escola, nas tarefas do seu dia a dia?
Às vezes a gente acaba entrando num ciclo automático, né? Deixando meio que a vida levar e nessa correria, que todo mundo fala, tô na correria, pô, faz tempo que a gente não se. Você mora 5 anos do meu lado, nunca a gente parou para almoçar junto. Correria, né? Então, tá todo mundo sempre correndo. E fica repetindo isso. E para onde que a gente está correndo? Para chegar onde? Com essa pressa para quê? A gente para se perguntar isso. Isso que eu queria hoje, que a gente saísse daqui refletindo. Esse que era o intuito. Então, aqui viemos, né, de novo. Vamos chamar de jornada, né? Que para uns é correria, para outros é uma caminhada mais leve, mas no meio dessa jornada, o que muda? A gente tem imprevistos, mudanças, novos ciclos que se iniciam, outros que se encerram, desvios de rota, né? Porque nem tudo depende da gente, nem tudo a gente tem controle. Mas vamos pensar internamente, o que muda na nossa jornada? E outra coisa, a gente está mudando para melhor, para pior, ou não está mudando nada, né? A gente aprende. Por que eu estou fazendo todas essas perguntas? Porque esse é o meu convite aqui hoje, né? Então, retomando, aqui viemos. Por que estamos no centro? Por que estamos nessa vida? A gente aprende. Então, conforme a doutrina espírita, o nosso propósito é evoluir. Na prática, o que isso significa evoluir? Significa que o nosso propósito é sair dessa vida, dessa experiência, aqui, hoje, na Terra, né? Sendo melhor do que quando a gente chegou. Isso seria, resumidamente, a evolução. Então, eu vim de um jeito, sabia algumas coisas, outras nem tanto, fui aprendendo, errando, tá? Mas quando chegar no ponto final, eu vou ter acertado mais do que errado? Significa que eu evolui um pouquinho, né? Então, é assim, o que cada um aprendeu. A disponibilidade que a gente teve, que a gente se permitiu dar, para aproveitar essas oportunidades de aprender. Que a gente recebe, por exemplo, muitas mensagens mediúnicas. A gente tem estudado bastante isso, né, no curso. A gente recebe muitas mensagens mediúnicas maravilhosas. Todos os dias lá no grupo tem mensagem, né? E elas nos ensinam a trilhar num caminho melhor. Elas nos dão orientação de tudo o que fazer. Tá ali, só ler, né? Mas a gente põe em prática? Nem sempre, né? Uma dessas mensagens disse algo assim: aqui viemos, que eu plagiei aqui hoje no título da palestra. O que queremos levar de volta à nossa pátria espiritual? Ou seja, não tem crianças aqui hoje, né, meninos? Nós somos almas, né? Nós somos almas. Então, o que a gente chama aqui de espíritos. E a nossa casa verdadeira é lá no céu, que um dia todo mundo vai para lá de novo. A gente veio de lá, tá vivendo aqui que nem se fosse uma escola para aprender, crescer, depois a gente volta para lá. Todo mundo um dia, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para lá. Então, essa que é a pátria espiritual. Então, quando a gente voltar para lá, o que a gente quer levar de volta para lá? Por isso que fala de volta, né? Que a gente veio de lá e vai voltar para lá. Então, a mensagem continua: lancem-se ao trabalho, aproveitem as oportunidades e essa casa abençoada. Temos que aprender a doar, aprender a doar. A primeira escola é dentro do nosso lar, da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que a gente convive mais. Então, levar uma palavra que consola, dar esperança, tirar alguém do desespero, servir. Servir também é um sinônimo de amor. E Deus se alegra quando a gente está servindo alguém, porque a gente está amando. E ela continua no final: perseverem, orem, vigiem. Então, o que é perseverar? A gente não desistir, né? Continuar firme e forte, apesar dos desafios. Orar, que não é só aquela oração pronta, decorada, mas é orar com o coração, deixar Deus te ouvir, tentar ouvi-lo também. E vigiem, que é o quê? Vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, as nossas ações. Então, é uma vigília constante, porque com isso a gente também vai evoluir. Nós estamos aprendendo a doar? Como a mensagem falou, aprendam a doar. Como é que a gente pode medir esse aprendizado todo que a gente tem nessa casa e também em outros lugares? Como que eu vou medir se eu estou aprendendo, se eu não estou? Será que as nossas escolhas estão mudando? Eu acho que um bom ponto para a gente medir
é que tipo de escolhas nós estamos fazendo depois de tudo isso que a gente vem aprendendo, depois de todas essas orientações. Como estão nossas escolhas? Continuam as mesmas? Ou a gente está utilizando alguma coisa daquele aprendizado para mudar um pouquinho as nossas escolhas? A gente sabe, né, que quanto mais a gente aprende, melhores deveriam ser as escolhas. Mas, se a gente continua no mesmo caminho, a gente vai ter os mesmos resultados de sempre, né? No livro Segue-me, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, tem um capítulo que é Página do Natal. Eu dei uma sondada quando a gente está chegando perto do Natal, e tem um trecho muito bacana que eu vou compartilhar com vocês. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para iluminar as nações. Não chegou impondo normas ao pensamento religioso, não interpelou governantes e governados sobre processos políticos, não disputou com os filósofos quanto às origens do homem, não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Ele fez luz no Espírito Eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou sua presença com expressões coletivas de poder, quais exércitos e sacerdócio, armamentos e tribunais. Ele trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal, Senhor, do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tem suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridades acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia. Se procuras o mestre divino e a experiência cristã, lembra-te que na terra há clarões que ameaçam, perturbam. Estarás realmente cooperando com Cristo, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para iluminar. É um trecho meio longo, mas eu achei uma mensagem muito boa e pertinente agora à nossa época, né? Quando ele fala, né, nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. O que é esse roteiro? Essa jornada, né, que a gente está. Aqui viemos. Como é que está o nosso roteiro, né? Então, por exemplo, se eu estou na rua, ele fala aqui, né, de que Jesus trouxe a claridade projetando de si mesmo, né? Tanta luz que ele trouxe para iluminar mesmo, né, nosso mundo. Então, eu imaginei assim, você está numa rua, né, e de um lado está um lado bonito, cheio de árvores, natureza, e do outro está uma coisa feia, né, acabada. Você está lá com a lanterna. Qual lado você vai iluminar durante o seu caminho? Né? Que lado que você vai mostrar a luz? E aí, pense que essa rua está dentro da gente. Então, com a nossa lanterninha aqui de dentro, qual o foco? Aonde a gente vai pôr esse foco de luz dentro de nós? Nosso lado mais obscuro? Nosso lado bonito? Vamos iluminar mais esse lado melhor nosso, né? Esse lado mais bonito, porque iluminando esse lado, a gente ilumina ao redor também. E os outros vão poder ver isso na gente, a gente nos outros. Então, um convite, né? E tem um pedaço também de outra mensagem que recebemos, que é o que queremos. Não, aquela mensagem que eu já li, né? O que queremos levar de volta à nossa pátria espiritual. Então, quando ele fala aqui, medita no próprio roteiro, tem luz suficiente para a marcha? Então é isso, né? Para onde a gente está indo? O que a gente está iluminando? Por que a gente está correndo? Para onde? Para a gente pensar de uma maneira um pouco mais profunda mesmo, não só sobre os objetivos que temos, né, nessa vida, mas no propósito também durante toda a jornada, a caminhada. Que legado queremos deixar? É uma pergunta que me ajudou muito quando eu fiz um curso do coaching, que era essa. Qual o legado que a gente quer deixar? Colocando em prática, né? Como é que as pessoas vão se lembrar de nós? Né? Então, quando você falar assim, a Cleide ainda não conhece o Gabriel, eu tenho um filho, o Gabriel, como é que ele é? Ele é lindo, ele é amoroso, ele é educado, ele é tão gentil, ele me abraça, é uma figura, né? Agora, a Luzia pergunta para a Cleide, você conhece a Karina? Nem não perdeu nada.
A menina chata, só reclama, fala pra caramba, não deixa ninguém falar. Imagina, olha a diferença. Como que você gostaria de ser lembrado, né? Por alguém, como que você gostaria que falassem de você? Então, vamos começar a pensar nisso agora, né? Se a gente quer que fale de um jeito, a gente tem que ser essa pessoa que a gente quer que falem desse jeito, né? Então, qual que é essa marca, né? Que a gente quer deixar? Não existe um outro ponto, né? Que não existe. Eu perguntei muito aqui, viemos no centro, né? Mas tem um ponto aqui também, o Douglas, também outras pessoas já falaram, que não tem uma religião certa ou errada, né? Que é melhor ou pior do que as outras, mas tem aquela que te faz querer ser uma pessoa melhor, que te dá sentido e propósito na sua vida. Porque Deus pode ter vários nomes, mas ele representa o amor. E a gente deve enxergar o melhor que as outras pessoas podem oferecer e buscar dar também o seu melhor no dia a dia. Aí na pergunta 789 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Os espíritos falam que não, que isso é meio impossível, porque tem a diversidade das nacionalidades, são indispensáveis, né, as leis próprias para cada costume, mas a caridade desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade um para o outro e então viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para o seu vizinho e nem viver às suas custas. Então não depende da religião, né? Depende do modo como a gente vive a nossa vida, os nossos valores, propósitos. Então, claro, a gente tem que viver conforme a lei da nação onde a gente está morando, né? Mas a gente vive conforme as leis de Deus, que essas a gente sabe que são imutáveis. A gente já ouviu também muitas vezes aqui nos nossos estudos, essa a gente pode confiar, né? Essas não mudam. E conforme as leis de Deus, a gente também está vivendo? O nosso propósito está contemplando essas leis de Deus? Quando a gente põe o propósito da nossa vida, os objetivos, a gente contempla se isso está de acordo com a lei de Deus? Então a gente tem que colocar também nesses nossos propósitos a nossa relação com a espiritualidade, a relação que a gente tem com a nossa fé, e levar isso também no nosso dia a dia. Então, seja qual for a resposta, né, aqui viemos, ou aqui, ou acolá, ou na nossa vida, no nosso trabalho, todo dia, seja qual for a resposta, eu acredito que a gente veio de alguma forma para amar. A gente ainda está aprendendo, e hoje eu também sei que a gente veio para trabalhar. Viemos, falei isso esses dias também no curso, viemos para trabalhar, porque o trabalho também é uma forma de amor. Todo trabalho é um ato de amor, assim como servir. E esse é um dos nossos propósitos, acredito eu, vamos refletir. Para mim, está muito claro hoje que um desses propósitos é o trabalho, além de amar. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Está no Evangelho segundo Mateus. Então, o que isso significa, essa metáfora, né? Que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então, você olha para a árvore e diz, essa é uma laranjeira, essa é uma goiabeira, pé de amora, uma macieira de maçã celestial, era isso? Que ela colocou bem bonita no post de hoje, maçã celestial. Então, Jesus quis dizer que a verdadeira natureza de uma pessoa, que seria a árvore, é revelada por suas ações, que são os frutos. Então, que fruto que a gente está dando? Quais são as nossas obras, nosso comportamento, nossas atitudes que estão demonstrando que esse é o meu fruto, com a minha marca? São frutos bons? E para ajudar, já estou terminando, tem mais um capítulo do livro Segue-me, que chama Bilhete Fraterno, onde o Emmanuel dá muitas dicas de como caminhar no amor, como fazer boas escolhas, como seguir nossa vida dentro de um propósito maior, não esquecendo das leis de Deus, que são as mais importantes, que tem que sempre nos guiar, nos reger.
Então, são mais de 10 dicas. Então, só para todo mundo não sair daqui refletindo sem ter uma orientação, então eu já vou apresentar algumas soluções. Então, ele diz, começa assim, né? Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Isso foi Jesus, tá em Marcos. O que é galardão? É a recompensa, é um prêmio por algum trabalho, algum serviço, então é um reconhecimento por ter se dedicado a algo, né? Então, qualquer um que der a beber um copo d'água em meu nome, de Jesus, não perderá essa sua recompensa. E aí, Emmanuel continua aqui. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições, criada por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para o ignorante. Oferece roupa que se fez inútil agora ao teu corpo a um companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sobras do teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acenda a luz de um bom pensamento para aquele que te procedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor a um doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora, onde a candeia do bem estiver apagada. Conduz uma xícara de leite ao recém-nascido, que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo, que é teu próprio ser imortal? Recorda o Divino Mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apagues sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Obrigada.